Amigas, amigos, olá! Vamos dar início ao nosso curso de Geografia na apresentação de hoje, trabalhando alguns aspectos básicos da ciência geográfica. Nós vamos trabalhar as noções básicas de espaço geográfico, objeto de estudos da geografia, alguns conceitos importantes na geografia, com alguns desdobramentos, o conceito de paisagem, de território e de lugar. E vamos finalizar essa apresentação com meio geográfico. Se eu ficar pequenininho aqui no canto da tela, talvez ajude. Mais ou menos aqui. E aqui está geografia, espaço e meio. Então vamos dar início à nossa apresentação. Primeiro, a gente precisa trabalhar um aspecto fundamental da evolução do pensamento geográfico no que diz respeito às escolas geográficas a partir do século XIX. No século XIX foi quando a geografia se sistematizou como uma ciência, como tantas outras estavam se sistematizando neste momento. A sociologia, a ciência política e assim por diante. Mas a geografia passa a ter uma abordagem que virá a ser alcunhada, me permitam, xingada, de determinismo geográfico, que está marcado no nosso slide. Determinismo geográfico, modo fácil e errado de entendimento da geografia. Eu vou ilustrar isso com essas duas manchetes de meios de imprensa. Dá uma olhada no G1, apareceu. Chuva deixa 6 mortos no estado de São Paulo, diz Defesa Civil. E ainda na Folha de São Paulo, tempestade deixa 2 mortos. Então vejamos, chuva deixa mortos, tempestade deixa mortos. Então é, na melhor hipótese, homicídio culposo, não é? Então precisamos de um processo e quem sabe é doloso. A tempestade e a chuva passarão 30 anos na cadeia. Não foi a chuva, não foi a tempestade. Isso é uma atribuição de um caráter agente à natureza que não corresponde à realidade. Está presente no nosso cotidiano, no nosso entendimento primário da relação do homem com o meio até hoje. E isso era muito forte no início do pensamento geográfico, no chamado determinismo geográfico. O que é determinismo? Uma relação causal necessária. E determinismo geográfico, pensando a geografia como sendo natureza. Um dos primeiros autores ao qual a gente vai atribuir a ideia de determinismo geográfico vai ser Hatzel, lá no século XIX, na chamada Escola Alemã. Eu coloquei aqui uma passagem para vocês. O Estado não pode existir sem um solo. Gente, atenção, a ideia de Hatzel estar inserido no determinismo geográfico é uma grave polêmica na geografia. Chega no departamento de geografia e diga bem alto: Hatzel é igual a determinismo geográfico. Tem gente que vai te aplaudir, tem gente que vai tacar a pia da cozinha em você. Então toma muito cuidado com isto. Tá? E esta passagem é um ilustrador disto, tá? É um exemplo disto. E que solo é este que o Hatzel está sugerindo? Os críticos mais ferrenhos de Hatzel acerca do determinismo geográfico dizem que esse solo é estudado pedologicamente, vamos dizer assim, né? É o solo com horizontes, com composição química, né? Com fertilidade química, física e assim por diante, né? E os defensores de Hatzel diriam que não, esse solo é uma metáfora para a área, para território, tá certo? E nesse sentido não haveria um caráter mais forte de determinismo geográfico, pensando que a natureza define o funcionamento da sociedade, tá certo? Mas ainda assim, essa ideia de solo como área, como um território, essa também está vinculada a uma noção de determinismo geográfico em última instância. Inclusive porque é atribuível ao Hatzel, na verdade de origem hatzeliana, a noção de espaço vital. A ideia de que há uma área necessária para o funcionamento econômico, social e político de uma sociedade, para que ela possa se reproduzir como sociedade. Espaço vital que viria a ser utilizado pela Alemanha nazista como uma justificativa do seu expansionismo lá no século XX, tudo bem? Agora, se há uma polêmica em Hatzel, se ele está ou não no determinismo geográfico,
não é um geógrafo, né? É ainda anterior ao Hatzel. Que tal Montesquieu, né? Na sua obra O Espírito das Leis, ele coloca essa passagem. Vamos ler apenas a parte em negrito, dá uma olhadinha. Ó. Temos então mais vigor nos climas frios, aqui no comecinho. Ó. Vamos pular para cá. Esta força maior deve produzir muitos efeitos, por exemplo, mais confiança em si mesma, ou seja, mais coragem, mais conhecimento de sua superioridade, ou seja, menor desejo de vingança, melhor opinião sobre sua segurança, ou seja, mais franqueza, menos suspeitas, política e astúcia. Tudo isso por quê? Porque quem sabe o cara nasceu na Noruega, as pessoas nasceram na Noruega, onde o clima é mais frio. Será que esse padrão comportamental, individual e ou social é definido pelo clima dominante na região? É claro que não. Então aqui a gente tem um exemplo bastante patente da ideia de determinismo geográfico, de uma forma e de outra, nesse patente determinismo geográfico da passagem de Montesquieu, na ideia de espaço vital de Hatzel, nós remetemos à ideia de espaço absoluto. E por que absoluto? Porque ele é um dado, porque ele é algo que está dado à sociedade. E a sociedade vai atuar neste palco chamado espaço. O ator ele pode e deve atuar, mas ele não pode mexer no cenário, ele não pode alterar o cenário que está dado para ele no palco, tá certo? Assim como a ideia de espaço absoluto. Então há uma área que é necessária para o meu povo poder se reproduzir, espaço vital. Se eu não tenho esta área, eu preciso de uma área maior, eu preciso de um palco maior. E as formas através das quais esse dito povo explora essa área, esse dito espaço vital, isso não conta? Né? E a passagem de Montesquieu nem se fale, tá certo? Então essas duas noções que estão no slide remetem à ideia de espaço absoluto, um dado no qual a sociedade vai atuar. Mas a gente pode ter uma outra noção de espaço, espaço relativo, o que vai ser inaugurado com Vidal de Lablache, na virada do século XIX para o século XX, né, na chamada Escola Francesa de Geografia, que inaugura o possibilismo geográfico e, na verdade, é quem vai cunhar a expressão pejorativa determinismo geográfico. O Hatzel não diria que ele é um geógrafo do determinismo geográfico. Essa expressão vai ganhar força no século XX com uma crítica à escola alemã, que passa a ser então alcunhada, né, xingada de determinista, de determinismo geográfico. Em Hatzel nós encontramos a ideia de gênero de vida. Dá uma olhadinha. Práticas materiais ou culturais constantemente desenvolvidas para a reprodução socioespacial de um grupo, que é o resultado da interação das características culturais, sociais formadas historicamente por um determinado grupo de pessoas, um determinado agrupamento humano, no meio no qual ela está inserido, esse grupo está inserido, fazendo com que, portanto, haja a ideia de transformação do meio à sua volta, criando, portanto, uma dimensão humana muito mais forte do que estava dado na escola alemã logo anterior, tá certo? Aqui a gente introduz, portanto, com força a ideia de que o homem em sociedade é que transforma o meio à sua volta. Criamos, portanto, uma dimensão consequente política inerente à ideia de geografia e transformação do meio à nossa volta. Isso é muito importante para nós entendermos o próprio processo histórico de formação da geografia e o processo histórico em si mesmo. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês. Vejam, séculos XV e XVI, expansão marítima europeia e cartografia. Porque estes desenvolvimentos cartográficos, como eu coloquei a projeção de Mercator, a partir dos séculos XV e XVI. Ora, porque é uma necessidade inerente à sociedade que se desdobra na produção cartográfica. A produção cartográfica não é algo que é feito de forma genial, de forma espontânea, é o resultado de um determinado contexto histórico-social que tem uma demanda específica por representação cartográfica, dadas as navegações de longo curso. Agora, por que os conhecimentos geográficos avançam tão mais significativamente nos séculos
XIX, início do século XX. Ora, trata-se de uma Europa, também Estados Unidos crescentemente, em um capitalismo maduro, capitalismo industrial, novas necessidades da Europa e dos Estados Unidos, que demandam controle sobre áreas outras do mundo, onde vai ser feita a exploração de recursos naturais necessários a essa atividade industrial. Daí as práticas imperialistas europeias, as práticas de domínio indireto dos Estados Unidos sobre a América Latina. Então vejam, o conhecimento geográfico avança mediante as necessidades que estão dadas em um determinado contexto social, que coloca uma dimensão política óbvia dentro do desenvolvimento e uso da geografia, tá certo? Isso já foi explorado, por exemplo, por uma questãozinha do Enem. Vamos dar uma olhadinha na questão, olha só. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas de 1875, que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Roussière, lá no Rio, expôs a atitude predominante no encontro, disse ele: Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Esta ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia é essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vidas, tornou-se a filosofia da Terra. Temos aí a referência bibliográfica, tá? Bom, o que o Enem queria disto? No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para a catalogação de dados úteis aos propósitos coloniais. Há necessidades econômicas europeias, americanas, que exigem o conhecimento destas áreas a serem exploradas, e daí o desenvolvimento de uma geografia. E que geografia é esta? Pode ser uma geografia pautada pela ideia de espaço absoluto, um dado que está presente na nossa realidade. Não é um dado, é algo que eu vou conhecer para explorar, é algo que eu vou conhecer e transformar. Há, portanto, essa dimensão política e a ideia de transformação do meio à nossa volta. A ideia de dimensão política, e isto vai ganhar uma força ainda maior depois da Segunda Guerra Mundial, na medida em que nós passamos a ter um reconhecimento cada vez mais forte das desigualdades produzidas em escala mundial entre o que viria a ser chamado de Norte global e Sul global. Na época, o chamado terceiro mundismo, né, que viria a ser hoje o nosso dito Sul global. Isso vai ser muito forte no pensamento das ciências humanas depois da Segunda Guerra Mundial, pensamento terceiro-mundista, inclusive com intelectuais ligados aos países de primeiro e segundo mundo e que são intelectualmente, têm uma produção intelectual vinculada ao terceiro-mundismo. Isso também é forte na geografia. É a geografia crítica depois dos anos 1960, 1970 e que se desenrola até a atualidade. Geografia crítica dentro do contexto de descolonização, que passa a utilizar elementos do marxismo, em especial o entendimento dialético da sociedade. Coloquei aqui para vocês com alguns expoentes da geografia crítica, o Yves Lacoste, francês, o David Harvey, o Eduardo Soja e o Milton Santos, aqui do Brasil, tá certo? Todos eles agraciados com o prêmio Vautrin Lud, né, o prêmio Nobel da Geografia, vamos dizer assim, o maior prêmio internacional da geografia. Todos eles foram agraciados com Vautrin Lud depois de Milton Santos. Ele foi o primeiro entre eles. E como nós podemos entender essa ideia de entendimento dialético da sociedade? Bom, isso está ligado ao pensamento marxista, né, ao materialismo histórico. Vamos lembrar da dialética em Hegel. Nós temos a ideia de tese de um lado, antitese de outro lado, que necessariamente vão se chocar, vão se destruir, criando uma síntese, um terceiro elemento que se comporta como tese frente a uma eventual antitese e assim sucessivamente, tá legal? E isto vai ser muito forte no pensamento geográfico da escola crítica à luz do materialismo histórico, entendimento crítico da nossa sociedade, mas pensando na ideia de dialética e na ideia de produção de espaço e a partir da matriz possibilista que nós acabamos de ver, dá uma lidinha essa expressão de Milton Santos. O que é o meio? Ele é produzido pela sociedade e condição para a sua existência.
Portanto, e segundo o determinismo geográfico, o meio, né, a partir do entendimento de Milton Santos, é determinante. O meio natural é determinante no funcionamento da sociedade? Não, ao contrário. O meio é produzido pela sociedade. Produzido ao seu bel prazer, produzido do jeito que a sociedade quiser? Não. Porque, e lembrem-se da ideia de evolução dos recursos materiais no materialismo histórico. Então, nós temos determinadas condições de organização social e recursos técnicos em um determinado momento histórico que dão margem para uma determinada forma de transformação do meio à nossa volta. Portanto, o meio é produzido pela sociedade. Esse meio que nós produzimos hoje é condição para a nossa reprodução constante como sociedade e de transformação deste meio. Como nós podemos aprofundar essa geografia do Milton Santos a partir de agora? Pensando na geografia do Milton Santos especificamente, vejamos espaço geográfico. E o que é espaço geográfico? Primeira coisa muito importante, é o objeto de estudos da geografia. É o que a geografia se propõe a estudar como ciência. Gente, quando eu digo objeto de estudos, não é um objeto material, né, dado à minha frente, né, não é um aparador de copos, tá certo? É um construto mental, é uma construção conceitual, um recorte da realidade que uma determinada ciência busca estudar a partir de uma metodologia própria, tá legal? E qual é este objeto de estudos da geografia? É o espaço geográfico, tá certo? Agora, à luz do que a gente viu nos últimos slides, espaço geográfico pode ser igual a espaço natural? Pode ser igual a natureza? Não, em hipótese alguma. Aqui, olha, eu tenho uma foto da floresta amazônica e nessa foto eu mal consigo ver intervenção humana. Eu posso dizer que isto é uma área natural, tá certo? Mas aqui eu vejo intervenção humana, eu vejo uma hidrelétrica, sistemas de produção de energia, eu vejo áreas desmatadas, desmatamento, expansão agrícola, né, problemas ambientais e assim por diante, tá? Então a geografia se preocupa com o quê? Com isto daqui. Agora, vamos imaginar uma situação hipotética. Há a foto da floresta amazônica e diante de um geógrafo você pergunta, geógrafo, aqui está a natureza amazônica. Segundo o que a gente está analisando nesse slide, o espaço geográfico produzido pelo homem em sociedade, o que o geógrafo pode dizer acerca da natureza da Amazônia? A resposta é nada. O geógrafo não tem nada a dizer sobre a natureza da Amazônia, né? Mas é um geógrafo, então ele pode falar muitas coisas sobre o clima da Amazônia, e esse geógrafo pode responder, não seria melhor você perguntar para o meteorologista e não para o geógrafo? Poxa, mas tem uma vegetação, e o geógrafo pode falar muitas coisas acerca da vegetação da floresta amazônica, e o geógrafo vai responder, é melhor você perguntar para o biólogo, é melhor você perguntar para o ecólogo, ele vai dizer muitas coisas legais para você. Porque a geografia não é uma ciência da natureza, a geografia é uma ciência humana. Ela não está preocupada com a natureza em si, porque não faz parte do seu objeto de estudos. O objeto de estudos é o espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo homem em sociedade. Bom, mas será que com isto nós somos enganados nos nossos últimos anos de estudos escolares na geografia? Será que a geografia não deveria trabalhar a parte de relevo, clima, vegetação nos estudos escolares? Gente, é claro que precisa, mas sempre lembrando que o geógrafo não é um meteorologista. O geógrafo não é o estudioso de solos, ele não estuda pedologia especificamente, tá? Mas ele usa todas essas ciências. E isso é bastante óbvio para qualquer ciência, para a geografia também, e às vezes gera alguma confusão na geografia. Qualquer ciência tem um objeto de estudos, tem uma metodologia própria e usa conhecimentos de várias outras ciências para entender o seu objeto de estudos. Então, a química ela tem um objeto de estudos, mas será que a química usa conhecimentos da matemática, da física? Sem dúvida que usa. Então, toda ciência é
transdisciplinar na obtenção de conhecimentos para o entendimento do seu objeto de estudos propriamente. E a geografia também. Então, o geógrafo não é um climatólogo, ele não é um historiador, ele é um geógrafo, mas ele usa conhecimentos de todas essas disciplinas para entender o seu objeto, que é o espaço geográfico. E o que está dado nesse espaço geográfico, gente? O espaço geográfico é composto por objetos. Eu coloquei aqui uma foto para vocês mostrando alguns objetos. Olha, o aeroporto é um objeto. As aeronaves no aeroporto são objetos. A rodovia, os veículos automotores são objetos. Um objeto é algo que aumenta a capacidade humana de transformação do meio. A geografia não está estudando as formas como o homem em sociedade transforma o meio à sua volta. Os objetos aumentam essa capacidade. Eu sou um homem primitivo, eu quero rolar uma pedra, mas eu tenho força muscular para rolar essa pedra? Não. Então eu pego um tronco, produzo uma alavanca com uma rocha menor e tenho capacidade de deslocar a pedra. Então nós temos nessa dita alavanca primitiva um objeto que aumentou a minha capacidade de transformação do meio. Será que eu, homem primitivo, paleolítico, caçador, eu consigo com os meus músculos, com a minha velocidade, né, chegar próximo e abater um quadrúpede de grande porte? Não, eu não tenho força, eu não tenho velocidade para isso. Então eu não consigo ser caçador. Consigo sim, porque eu desenvolvo lança, eu desenvolvo arco e flecha e aumenta a minha capacidade de caça. E será que eu consigo correr por, né, 100 quilômetros a 90 quilômetros por hora? Não, eu não consigo fazer isto. Mas com um carro eu consigo, tá certo? Então nós temos o objeto aumentando a capacidade humana de transformação do meio. Este objeto, para ser criado e para ser utilizado, demanda ações específicas. Eu estou numa sociedade caçadora. Então, há a ação de caça que demanda um objeto chamado lança, arco e flecha. Eu estou na sociedade atual, eu preciso me deslocar para o supermercado, para o meu local de trabalho, para outra cidade onde eu trabalho, eu preciso de automóvel. Há, portanto, uma intencionalidade entre o objeto e a ação de produção e ou uso deste objeto. Há uma intenção do caçador, há uma intenção da pessoa na sociedade contemporânea de se deslocar. Agora, atenção e muito importante, essa intencionalidade, ela é de caráter individual? A resposta é não, não. A geografia é uma ciência humana, é uma ciência social, ela trabalha com processos sociais, não com processos psicológicos, e lembrem-se, nós estamos na geografia do Milton Santos, tá legal? Portanto, essa intenção precisa ser entendida com um caráter social. Isso já está dado, obviamente, lá no cenário primitivo paleolítico. Né? No cenário atual, isso fica um pouco nebuloso, um pouco confuso. Para que serve uma lança? Para aumentar a capacidade de caça do caçador. Perfeito, perfeito. E para que serve um objeto chamado carro? Ora, para que eu possa me deslocar mais rapidamente, com segurança, com conforto, entre duas localidades. Então o carro serve para mim, assim como a lança serviria para o caçador primitivo. Gente, atenção, a resposta é não, não. Na verdade, é uma sociedade de caçadores. Então não é o caçador individual, é uma demanda social que está se manifestando na criação e uso deste objeto chamado lança, assim como na nossa sociedade. Existe a criação do automóvel. Ela estava Henry Ford. Em 1914 ele falou: eu vou desenvolver melhor o sistema de produção de carros para que o André tenha um carro em 2024. Não, não é essa a ideia, tá certo? Então trata-se de uma sociedade que exige ampla mobilidade de mercadorias e de trabalhadores e de consumidores. Agora, como haverá esta ampla mobilidade no espaço? Através do carro. Então há uma empresa que demanda você, trabalhador, mas essa empresa está muito longe de onde você mora.
Então você vai trabalhar uma exigência da sociedade. E você vai trabalhar como se está tão distante? Através do carro. A mercadoria foi produzida na região A e vai ser consumida na região B muito distante. Como essa mercadoria vai chegar a tempo se ela é perecível? Através do caminhão. E, portanto, é uma demanda social que criou estes objetos. A gente pode ver isso muito facilmente nas estradas de rodagem. Quanto tempo você demora para fazer o trajeto São Paulo-Santos numa madrugada de quinta-feira, dia de semana comum? Você demora, sei lá, menos de uma hora, tá certo? Sim, você é um trabalhador que acordou de madrugada cedo em São Paulo e uma hora depois você está em Santos para trabalhar, sem problema nenhum. A estrada foi criada para isto. Ela foi criada para o trabalhador ter esta mobilidade. É uma demanda social e não da pessoa individualmente. Mas, em uma determinada condição, a pessoa não consegue chegar a Santos em uma hora desde São Paulo. Ela fica horas e horas esperando para chegar a São Paulo. Quando? No início do feriado prolongado. Então a sociedade, vamos imaginar que a sociedade seja uma pessoa, um Deus, tá? Então esse Deus, pessoa, sociedade fala, meu Deus, esse Deus fala, meu Deus, né? Fala, nossa, acontece de essas pessoas não estarem chegando em menos de uma hora desde São Paulo a Santos, né? Mas espera aí, qual dessas pessoas é um trabalhador que vai trabalhar em Santos? Qual dessas pessoas está transportando mercadorias para serem comercializadas em Santos? Ninguém. Está todo mundo indo pegar praia. Então o que a sociedade diz? Que se dane, que se dane. Se houvesse esse congestionamento num dia normal de semana, num dia de semana dito útil, então haveria necessidade de criação de outras vias para um escoamento devido. Mas como o congestionamento ocorre quando ninguém está ali para trabalhar, que se dane. Portanto, a gente tem os objetos criados e utilizados dentro de um contexto social. E, finalmente, uma última coisa muito importante. Esses objetos têm um funcionamento sistêmico. A gente nunca pode, na geografia, pensar o objeto individualmente. A gente sempre precisa pensar o objeto na ligação com todos os demais. Então você sai de São Paulo e vai a Santos em menos de uma hora na madrugada de quinta-feira, perfeito, com o seu carro. Mas você conseguiria fazer isso sem a estrada de rodagem? Claro que não. E, portanto, é necessário para o objeto carro a estrada de rodagem. Para o objeto aeroporto é necessário o objeto avião, sim, e é necessário também o objeto estrada de rodagem. Afinal de contas, você chegou. O avião aterrissou no aeroporto, você chegou à cidade, ao país e, na verdade, o aeroporto fica a 10 quilômetros da cidade, você vai levar as suas bagagens pelo pasto andando até o hotel mais próximo. Claro que não. Então o aeroporto está integrado ao restante da cidade através de ruas, avenidas, rodovias e assim sucessivamente. A gente sempre precisa pensar os objetos na geografia ligados necessariamente uns com os outros em sistemas de objetos. E por isso a gente pode entender uma clássica passagem de Milton Santos, o que é o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia. É um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Insisto, o geógrafo nunca pensa o objeto individualmente, mas sempre na relação necessária com todos os outros objetos, tá certo? Veja um desdobramento imediato e importante disto. A questão ambiental. Aparece um engenheiro e diz, olha, eu criei essa torre eólica que é um projeto fantástico que não causa impacto ambiental. Parabéns, engenheiro, né? Mas o geógrafo vai dizer, desculpa, a produção de energia elétrica com essa torre eólica vai causar impacto ambiental. O engenheiro contesta e prova, olha aqui está o meu projeto, a torre eólica, e ela é totalmente sustentável. Agora, o geógrafo não está pensando no aerogerador individualmente. O geógrafo está pensando, por exemplo, no processo de produção do parque eólico. O aerogerador é feito de aço, é feito de alumínio? É. E, portanto, nós temos extração mineral de bauxita, processamento de bauxita em alumínio, consumo de energia, sistema de transporte. Houve extração mineral de carvão, houve extração mineral de minério de ferro, processamento na usina siderúrgica, com consumo de energia e sistema de transporte. Só 2 exemplos no processo de produção do parque eólico que está gerando impacto ambiental. Então, o engenheiro pode, não há nenhum demérito, o engenheiro pode pensar o objeto individualmente no seu projeto.
O geógrafo não pode. Ele sempre precisa pensar isso de maneira sistêmica, tá certo? E isto hoje é relativamente fácil de entender, dentro das noções de carbono zero, dentro das noções de neutralidade de carbono. Será que uma empresa atinge neutralidade de carbono apenas não emitindo gás carbônico, né, frente à sua eliminação, captação? Não, não. Nós precisamos pensar em todo o processo de produção na cadeia produtiva que antecede a empresa e no que diz respeito ao consumo e eventual descarte da mercadoria em logística reversa, para que a empresa possa ser chancelada como carbono zero, como neutra em carbono. E isto que é um conceito que ganha força agora nos últimos anos, ao longo dos anos 2000, 2010, é algo que está presente no pensamento geográfico, por exemplo, de Milton Santos, há bastante tempo, desde os anos 1970, tá legal? Avançando ainda, nós encontramos no espaço chamados fixos e fluxos. Voltando à nossa imagem anterior, nós temos o aeroporto e a rodovia como fixos. Fixos porque eles são os objetos, eles são as infraestruturas materiais. E estes fixos, o aeroporto, a rodovia, é que dão fluidez para o espaço geográfico, onde nós encontramos os fluxos, transporte, energia e informação. Então, os fixos, a infraestrutura, dão margem para a fluidez dentro do espaço geográfico. Agora, mais uma expressão de Milton Santos acerca do espaço geográfico. O espaço acumula desigualmente tempo. Nós podemos ver numa fotografia como essa, de São Luís do Paraitinga, uma série de tempos históricos presentes no mesmo espaço geográfico. Quantos tempos históricos nós vemos aí? Dá uma olhada, é uma foto de São Luís do Paraitinga, que é uma foto contemporânea, tá certo? É uma foto atual, tudo bem? Mas nós encontramos, por exemplo, casas que têm construção que remete aos séculos 18 e 19. Nós temos sistema de energia, veja o poste, veja a fiação. Nós temos sistema de energia que data de meados do século 20. Nós temos ruas, nós temos automóvel que remetem ao rodoviarismo individualista da segunda metade do século 20 e agora do século 21. Então, tudo isso está impresso na paisagem com tempos diversos dentro da mesma paisagem, tudo bem? Isso já foi largamente explorado pelos exames vestibulares. Vejam essa questão da UERJ, o espaço e acumulação desigual de tempo. Milton Santos indique como a imagem acima expressa o conteúdo da afirmativa do importante geógrafo. Vejam, aqui nós encontramos prédios em arquitetura moderna ou pós-moderna, frente, se não me engano, ao Convento São Bento, se eu não me engano, que é uma construção histórica do Rio de Janeiro. Então nós temos vários tempos históricos presentes na mesma paisagem. A Unicamp também explorou esse mesmo tema, vejam. Estão reproduzidas abaixo duas gravuras retiradas de Leonardo Benevolo, História da Cidade, que representam uma cidade cristã em 1440 e 1840, no item A. Indique as principais alterações ocorridas na paisagem. No item B, explique por que essas alterações ocorreram. O item A é o jogo dos erros, né? Então você vai dizer o que tem na paisagem inicial que não tem na outra e vice-versa, tá certo? Então, menores transformações espaciais, maiores transformações espaciais, destaques para as torres das igrejas, destaque para as fábricas, a maior densidade de construções e fábricas evidenciadas por chaminés com fumarolas, tudo bem? Explique por que essas alterações ocorreram. Gente, década de 1440, nós estamos no final do período medieval. O elemento cultural dominante dentro da sociedade é o religioso cristão católico, que remete a uma menor necessidade econômica, que remete à negação da acumulação de riquezas, com, consequentemente, menor transformação da paisagem. E dentro desse contexto religioso, vejam, não só nós temos menor transformação da paisagem, como as infraestruturas que remetem à religiosidade são as mais destacadas. Enquanto na década de 1840 nós já temos maturidade do capitalismo industrial,
Dentro deste contexto, a paisagem é muito mais fortemente transformada para as necessidades econômicas da sociedade industrializada, com adensamento de construção, com presença de maior quantidade de pessoas, evidentemente na segunda paisagem, que são consumidores, que são trabalhadores, com infraestrutura de transporte melhorada e assim sucessivamente. Então nós temos diferentes tempos que estão dados nas paisagens, e essas paisagens se transformam mediante as necessidades econômicas inerentes à sociedade em um determinado momento histórico. Visto isto, vamos agora a outros conceitos geográficos importantes. Primeiro, o conceito de paisagem. Lembrem-se, nós estamos em Milton Santos, tá? Em outros geógrafos, isso se define de outras formas, mas nós estamos pensando na geografia do Milton Santos. Paisagem para Milton Santos são as formas, né? São as partes concretas, vamos dizer assim, né, do espaço, né, que estão dadas a nós. A paisagem é apreensível, consequentemente, pelos sentidos, formas que são. Você pode sentir o aroma da paisagem, você pode ouvir a paisagem, você pode tocar a paisagem, ela tem então uma concretude, tá certo? Mas o próprio Milton Santos utiliza bastante a expressão, que é muito usual, que a paisagem são os aspectos visíveis do espaço geográfico. Claro, isso é um reducionismo, não é? A visão é apenas um dos sentidos que estão dados para a apreensão do espaço geográfico. O espaço pode ser ouvido, pode ser apreendido pelos seus aromas e assim sucessivamente. Mas a ideia de fotografia traduz bastante bem a ideia geográfica de paisagem como o aspecto visível do espaço. E notem bem, como a gente viu nos slides anteriores, não há espaço natural para a geografia. A geografia é sempre pensada como uma ciência que averigua a transformação que o homem opera no meio à sua volta, tudo bem? Agora, aqui nós temos uma fotografia de uma cidade, há evidentes transformações que o homem operou nesta região. Aqui nós não encontramos transformações evidentes. É uma paisagem natural. Será que essa paisagem natural pode ser geograficamente estudada? A resposta é sim, sim. O espaço geográfico é composto por várias diferentes paisagens, inclusive paisagens que são transformadas e paisagens que são naturais. Inclusive porque esta área pode ser e é o litoral do Rio de Janeiro. Vejam, esta área foi apropriada pelo homem. Por que será que nesta área nós não temos intervenção humana? Uma ideia. Pode ser uma reserva biológica. Então esta área foi apropriada pelo homem e não tem aparentemente intervenção humana, aparentemente, na medida em que o homem propositadamente faz isso em sociedade. Então é sim passível de um estudo geográfico. O espaço é formado por paisagens transformadas e paisagens naturais. E se essas paisagens naturais estão apropriadas pela sociedade, então elas são passíveis sim de um estudo geográfico, tá certo? Apropriada, olha só, o conceito de território. Território é a espacialização do poder. E tá certinho, tá? Espacialização é o poder no espaço. Poder no espaço geográfico, até onde vai o poder. Eu coloquei para ilustrar o mapinha da América do Sul, divisão política. Tá? Então nós temos uma entidade chamada Estado Brasileiro, que tem poder. Mas até onde vai o poder do Estado brasileiro? Ora, até essas fronteiras continentais e tem também um mar territorial, além do espaço aéreo, inclusive sobre o mar territorial. Tudo isso é parte do dito território brasileiro, há um território paraguaio, há um território americano e assim sucessivamente. O território não precisa ser estatal. O território é a espacialização do poder. A imprensa, por exemplo, usa bastante a expressão território da milícia, território do tráfico. Tá? É utilizado pela imprensa, mas tem uma significação técnica na geografia. Então, é uma área de uma determinada cidade que tem um controle por um grupo criminoso, miliciano, traficante de drogas e assim por diante. Por exemplo, a entrada e saída nesta região demanda a autorização
dos chefes da milícia, do tráfico na região. Então, há um exercício de poder nesta área, poder criminoso, poder que está se contrapondo ao poder estatal. Sim, 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 mas há um exercício de poder e por isso nós podemos dizer, sim, é também um território, tá legal? Então, paisagem e agora território. Para finalizar, lugar. O lugar tem algumas características que o aproximam do conceito de espaço, mas ele é um conceito distinto. Então, o que é o lugar em Milton Santos? Gente, aproximações com o conceito de espaço. Você precisa ter uma área mínima ou máxima para ser espaço geográfico? Não, não. A sua casa pode ser estudada geograficamente, o seu bairro pode ser estudado geograficamente, o mundo pode ser estudado geograficamente. Tá? O espaço geográfico é o meio transformado pelo homem. E, portanto, a gente pode ter qualquer escala cartográfica dentro deste conceito, tá legal? Lugar também. O seu bairro pode ser dito lugar. A sua cidade pode ser dita lugar. Eu acho que dificilmente o mundo pode ser dito lugar, tá? Mas o seu bairro, a sua cidade, sim, podem ser ditos lugares, tá certo? No espaço geográfico, como nós vimos, há objetos. Objetos que aumentam a capacidade humana de transformação do meio. No lugar também há objetos, mas aí que aparece o diferencial. Nós precisamos pensar os objetos do lugar como objetos significativos e não meramente funcionais. Sendo que essa significação ela só é dada socialmente através do tempo histórico. Vamos decompor isto. Não é a significação para você individualmente. É a significação que está dada para a sociedade. Então a minha casa, ela tem um significado para mim, porque ela é minha casa. Ela tem uma funcionalidade como imóvel residencial. Mas eu não penso na minha casa como um imóvel residencial, porque ela é diferente de todos os outros apartamentos do prédio, porque ela é a minha casa, tá certo? Mas isto não traduz a casa como um objeto do lugar, porque ela tem significado apenas para mim. Mas eu coloquei aqui para vocês a foto da estação ferroviária na cidade de Casabranca, aqui no interior de São Paulo. Eu coloquei a foto para vocês do coreto em São Luís do Paraitinga. Então são objetos históricos que têm valor para quem? Para os habitantes, para os moradores de Casabranca, para os habitantes moradores de São Luís do Paraitinga. Então, estes sim são objetos do lugar Casabranca, objetos do lugar São Luís do Paraitinga, tá certo? O lugar, portanto, tem significado, ele tem um significado. Esse significado só é atingido com o tempo histórico. Mas aí que aparece um primeiro probleminha para a gente. Nós vivemos hoje um cenário de globalização orquestrada pelas necessidades do capital, que transforma em escala mundial os objetos presentes em diferentes espaços geográficos. Portanto, eventualmente, um objeto como este, podem deixar de existir para a construção de um shopping center, para a construção de um aeroporto, para a construção de uma agência bancária. Agora vejam, qual é a diferença da agência bancária do Santander de São Paulo para Madrid? Qual é a diferença do shopping center de São Paulo para um em Nova York? Não tem. Claro que existem diferenças arquitetônicas, existem diferenças de cor, quais são as lojas, mas as estruturas básicas são as mesmas, as funcionalidades são as mesmas. Tem o saguão do aeroporto, tem a área VIP, tem a praça de alimentação do shopping, tem o cinema do shopping e assim por diante. Então são objetos funcionais indistintos, ligados às necessidades do processo de globalização, que tendem à indistinção dos lugares, evidenciando um controle externo deste processo de transformação e dilapidação do lugar. Dilapidação. Por quê? Porque nós temos a eventual destruição de objetos significativos, definidores do lugar, substituídos que são por objetos que são ligados às necessidades do capital globalizado. Esta ideia de transformação
do lugar já foi largamente utilizada nos exames vestibulares. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó, Integrado Medicina do Paraná de 2022, diz o enunciado texto base. O conceito de lugar na geografia tomou inúmeras interpretações, porém, sempre recebendo adjetivos como solidariedade, dimensão onde as ações cotidianas acontecem e lugar da existência. Entretanto, algumas correntes da geografia defendem que no mundo globalizado, o lugar não se encontra mais apenas em sua realidade. De acordo com tal afirmativa, é correto afirmar, dá uma olhadinha na alternativa aí. Com a globalização, os lugares passaram a apresentar tanto características próprias daquela localidade, quanto características globais, uma vez que manifestam referências produzidas historicamente e referências globais transportadas pela mundialização de um mesmo modo de vida. Tudo bem? Então, nós temos com isso a ideia de transformação do lugar mediante necessidades que são alheias, externas ao próprio lugar. Vamos lembrar lá do comecinho da apresentação, a questão dialética? Então, o lugar é produzido por forças inerentes a ele próprio exclusivamente? Não. O lugar é o resultado de uma dialética entre as necessidades, as demandas do lugar e as necessidades, as demandas de um processo de globalização externo ao lugar. O resultado dessa tensão, essa tese e essa antitese é que produz o lugar propriamente dito. Não apenas integrado de Medicina do Paraná, também a Unicamp fez uma questão que está bastante próxima do nosso conceito de lugar. Vamos dar uma olhadinha? Como justificar, perguntou a Unicamp em 2021, que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos, diz o texto base de Ailton Krenak. E o que a Unicamp queria com este texto? Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de alienação de um lado e identidade de outro. Dá uma olhadinha na alternativa A. Alienação, dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza. Identidade, interações coletivas construídas sobre heranças espaciais e temporalidades vividas. Identidade, portanto, fortemente ligado ao que a gente viu como conceito de lugar. Tudo bem? Vamos dar agora mais um aprofundamento para a noção de lugar. Lugar, tendência de controle sobre as pessoas, tanto o lugar quanto o espaço. Tendência de controle sobre as pessoas. Controle explícito ou controle introjetado. Está em negrito, né? O controle explícito, está destacado o controle explícito. Vamos começar com ele. Eu coloquei aqui para vocês duas imagens. Olha, uma câmera de vigilância e uma câmera de radar fotográfico de velocidade, tá certo? E como esses objetos exercem controle sobre as pessoas? Eu diria que muito obviamente, não é? Sartre e Foucault poderiam nos ajudar em relação a isso. Poderiam nos ajudar como, né? Um expoente mais importante do existencialismo ateu no século XX, né? Jean-Paul Sartre. Outro está no campo que nós poderíamos denominar de pós-estruturalismo, né? Michel Foucault. Mas os dois estavam bonitinhos, que eram juntos no maio de 1968, e desde campos filosóficos distintos eles podem nos ajudar com essa ideia de controle. Primeiramente, Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, a ideia do olhar. Em O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre coloca a ideia do olhar tolhedor da nossa liberdade, não numa perspectiva psicológica, mas uma perspectiva ontológica, esvazia do nosso ser a liberdade. Eu me lembro de uma passagem de O Ser e o Nada, no qual Sartre coloca uma ilustração
Vamos imaginar, e lembrem-se, anos 1940, 1950. Temos um hotel, né, uma pessoa andando pelo corredor, a pessoa se dá conta de que há alguém se trocando dentro de um quarto do hotel e abaixa para olhar pelo buraco da fechadura. Lembrem-se, anos 1940 tem aquelas fechaduras que tem um buracão grandão, tá certo? Então trata-se de um voyeur. Então a pessoa está se trocando dentro do quarto e o voyeur está observando isso escondido pela fechadura desde o corredor, tá legal? E por que ele observa? Porque ele quer e porque ele tem liberdade para isto. Agora, sem a percepção do voyeur, vira e aparece no corredor a pessoa da faxina, o faxineiro, e vê aquela pessoa naquela cena constrangedora, ajoelhado olhando pelo buraco da fechadura. O que acontece com a liberdade da pessoa neste momento? Se esvaziou. Então a gente tem um tolhimento da liberdade. E por quê? Porque tratava-se do segurança muito forte que bateu no voyeur? Não, não. É uma pessoa fraca, pequena, franzina da faxina que apenas com o olhar tomou a sua liberdade. Agora, onde está este olhar hoje, gente? Este olhar está na câmera de vigilância. Este olhar está no radar fotográfico. Este olhar está em todos os lugares, tá certo? A partir do nosso entendimento da ideia de olhar e tolhimento da liberdade a partir da obra do Sartre. Mas o Foucault pode também nos ajudar, né? O Foucault, com o seu estudo em Vigiar e Punir, onde ele atualiza a ideia do panóptico de Bentham. O panóptico seria uma infraestrutura de controle, a partir do qual nós temos uma torre central que dá acesso visual a todas as outras partes, todas as outras infraestruturas. Então, as pessoas que estão nessas outras regiões estão sendo potencialmente, essa palavra é mágica, potencialmente observadas pelas pessoas que estão nesta infraestrutura. Vamos imaginar um presídio, tá certo? A instalação do panóptico num presídio. Então, eu sou um preso, eu estou na cela, não tem nenhum guarda à vista e eu estou escavando, né, uma rota de fuga, tudo bem? Mas ao panóptico. Do panóptico, algum guarda pode estar me observando agora. Será que tem algum guarda lá no panóptico? Eu não sei. Mas só a potencialidade de ele me observar já faz com que eu não possa trabalhar as coisas neste momento, tá certo? Então nós passamos a ter uma série de infraestruturas que viabilizam esta noção de controle, tudo bem? Aprofundando isto, nós não temos esse controle apenas através da infraestrutura física do panóptico. Nós temos esse controle em diversos outros campos da sociedade na leitura microfísica do poder de Michel Foucault. Afinal de contas, vejam, você está numa infraestrutura chamada escola. Pode-se instalar o panóptico na escola? Sim, sim, pode. E daí a gente tem o bedel no panóptico, observando todos os alunos, etc, etc. Eu posso instalar câmeras de vigilância na escola? Sim, né? Praticamente todas as escolas onde eu trabalho têm câmeras de vigilância, então é um instrumento de controle. Mas quem mais está controlando as pessoas dentro da escola? A presença das pessoas controla todas as demais. Você é aluno em sala. Existe uma pessoa conversando e atrapalhando a aula. Existe uma regra. O aluno em sala fica quieto e presta atenção na aula. O professor nem se deu conta que a pessoa está conversando, a sala é grande. Mas você viu e te incomodou. E você solta um sonoro psiu. E a pessoa se cala. Quem exerceu o controle? Foi o professor? Foi o bedel? Foi o inspetor de alunos? Foi o diretor? Não, não. Isso está dado horizontalmente. Claro, verticalmente também. Mas isso também está dado horizontalmente entre as próprias pessoas. Então nós passamos a ter a instituição e cada membro da instituição sendo um instrumento de exercício de controle sobre todas as demais pessoas. A instituição é organizada a partir de determinados valores, a partir de determinadas necessidades que encontram em cada infraestrutura e em cada participante da instituição um exercício desses valores, um exercício dessas funcionalidades e um exercício, portanto, de controle sobre todos os demais, tudo bem? Lembrando, Sartre falece em 1981, né?
com uma idade mais avançada, e Michel Foucault nos deixa brevemente, né, nos deixa logo depois, em 1984, vitimado pelas primeiras ondas de difusão de AIDS nos anos 1980. Mas nós temos um controle que é mais sutil, que é introjetado sobre as pessoas. A gente já podia antever isto no nosso entendimento de Foucault, mas vamos aprofundar isso a partir de agora. Vejam, eu coloquei aqui para vocês uma ideia. A sociedade na qual nós vivemos, ela é uma sociedade que veicula violência física e simbólica contra grupos minoritários, negros, mulheres, homossexuais, estrangeiros. É uma sociedade patriarcal misógina, é uma sociedade racista, é uma sociedade LGBTQIA mais fóbica, é uma sociedade xenofóbica e assim sucessivamente, tudo bem? Agora, se eu enunciar um discurso claramente xenófobo, misógino, isto vai ser imediatamente repreendido por setores amplos ditos progressistas da sociedade, não é verdade? Se eu disser, por exemplo, alguma fala jocosa acerca de mulheres e condução de veículos automotores, mulheres e trânsito. Ah, a mulher não sabe dirigir. É uma fala misógina e amplas pessoas mais progressistas me repreenderão. Que bom que a gente vive nesta sociedade mais progressista hoje, não é verdade? Mas nem tanto assim. Inclusive nós vimos na aula de abertura do curso Roland Barthes e a sua proposição. Assim é a foto, não pode dizer o que ela dá a ver. Inclusive eu me lembro do título de um livro de Roland Barthes, O Óbvio e o Obtuso. Tem coisas que estão dadas em uma primeira camada imediata de apreensão, o óbvio, mas tem coisas que não são apreendidas imediatamente. E essas é que são mais importantes na veiculação de mensagem e o nosso tema, controle. Vejam, aqui nós temos uma imagem de uma imobiliária que está comercializando imóveis residenciais. Compre o seu primeiro imóvel. Na verdade é este imóvel aqui, tá certo? Esse casalzinho é um casalzinho muito lindinho, né? Vamos pensar não na propaganda, vamos pensar numa realidade, tá certo? Então ele é um engenheiro recém-formado, ela é uma arquiteta recém-formada, mas ela já trabalha em um escritório de arquitetura, ele já foi contratado por uma empreiteira e eles têm salário que permite financiar esse primeiro imóvel. Que gracinha, tá certo? Vocês viram o racismo presente? Vocês viram a LGBTQIA+ fobia presente? Né? Não está dada numa primeira camada, mas está dada muito fortemente. O casal é branco. A maior parte da sociedade brasileira é formada por afrodescendentes. Estranhamente, o casal é de dois brancos, tá certo? Agora vejam, é uma família se constituindo, na verdade, um mocinho e uma mocinha, né, que são noivos, que são recém-casados. Mas não poderia ser um casal homossexual? Não poderiam ser duas mocinhas? Não poderiam ser dois mocinhos? Então a gente tem também na foto uma camada de LGBTQIA+ fobia. Mas isso se reforça na planta baixa do imóvel. Dá uma olhada. O imóvel, nós temos aqui a garagem, nós temos aqui uma cozinha que fica junto com a sala de estar, a sala de jantar. Aqui temos uma varandinha. Aqui está o quarto do casal, olha que quarto bonitinho, ó. E mais 2 quartos para os filhinhos do casal, tá certo? Tá percebendo que essa planta arquitetônica está remetendo a uma família tradicional, uma família nuclear heterossexual, papai, mamãe e filhinhos biológicos. Portanto, nós temos uma planta baixa que está remetendo a uma heteronormatividade da sociedade. Nós temos, portanto, uma série de mensagens que estão sendo passadas através destes objetos. Um outdoor, por exemplo, que está veiculando o imóvel. Esse objeto, a planta baixa do imóvel, que é apresentada para o casalzinho que vai comprar a casa, mas que veiculam também não apenas a compra do imóvel, o imóvel propriamente, mas uma série de valores que estão presentes na sociedade. Não veiculam esses valores, exercem controle. Controle porque nós que não percebemos o caráter heteronormativo, o caráter branco,
dessas imagens, quando a gente não percebe, nós naturalizamos isto. Nós naturalizamos que a sociedade é heteronormativa. Nós normalizamos, naturalizamos que a sociedade é branca, quando ela não é. Ela é muito mais diversa do que isto. Então, os objetos do lugar podem exercer um controle explícito, a câmera de vigilância. Todo mundo está vendo a câmera de vigilância, né? Mas um controle bem mais implícito inerente às pessoas. Como a gente pode ver nessa questãozinha que eu elaborei. Vamos aplicar essas ideias nessa questãozinha de elaboração própria. Sem dúvida, o espaço é formado de objetos, mas não são os objetos que determinam os objetos. É o espaço que determina os objetos. O espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados, acionados segundo uma lógica. Essa lógica da instalação das coisas e da realização das ações se confunde com a lógica da história, a qual o espaço assegura continuidade. Milton Santos, A Natureza do Espaço. Aquilo que nós vimos sobre os objetos serem criados a partir de ações, tudo mediado por uma intencionalidade que não é de caráter individual. Milton Santos coloca de caráter histórico, nós tínhamos visto como de caráter social. Vamos ver o segundo texto base? Os feminismos questionaram os modelos de feminilidade impostos às mulheres e apontaram para a necessidade de se criarem novos espaços sociais e outras condições subjetivas para si mesmas, para que pudessem libertar-se da mulher, como propôs Elizabeth Gross, feminista, autora de Futuros Feministas ou Futuro do Pensamento, no texto base que remete a Michel Foucault. Vamos ver, no item A, no espaço geográfico explique sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, o espaço é formado por objetos que são criados a partir de uma intencionalidade social e que funcionam de maneira sistêmica com os demais objetos e com as demais ações necessárias no seu processo de criação e de utilização. E no item B, os objetos do espaço podem ser meios de controle na sociedade? Justifique. Aqui nós temos um objeto, uma máquina de lavar roupa. E quem está veiculando na propaganda a máquina de lavar roupa? Uma mulher. Olha, muito óbvio, porque quem vai usar a máquina de lavar roupa? É a mulher dona de casa, porque o marido vai trabalhar. Percebeu a misoginia inerente a essa propaganda? Percebeu a heteronormatividade inerente a essa propaganda? Então nós temos exercício de controle através de uma propaganda como esta e remetendo ao nosso segundo texto base. Essa questão foi de criação minha, mas essa questão é da Unicamp, gente. Essa questão é do vestibular da Unicamp, é uma das mais belas questões que a Unicamp já fez. Dá uma olhadinha. A imagem do guarda com apito e bloquinho para anotar as infrações de trânsito é coisa do passado. Hoje, nas grandes cidades brasileiras, os olhos do multador podem estar em qualquer parte, em câmeras de vídeo ou fotográficas, prontas para registrar um excesso de velocidade ou uma conversão proibida. Como no livro 1984 de George Orwell, as câmeras funcionam como o grande irmão que tudo vê, no texto da Folha de São Paulo. A Unicamp diz: este é um exemplo das transformações que estão ocorrendo no espaço geográfico e nas formas como as pessoas se relacionam entre si e com este espaço. Outro exemplo é o das câmeras existentes nos condomínios fechados, controlando a chegada de visitantes ou de estranhos. No item A, como essas transformações interferem na vida das pessoas. No item B, explica a partir do texto a função desempenhada pelo espaço geográfico na sociedade contemporânea. No item A, a gente pode trabalhar principalmente uma questão mais subjetiva, não é? Então esses objetos limitam as potencialidades, as liberdades das pessoas num contexto de vigilância. No item B, a função disso no espaço geográfico, o exercício de controle para que as pessoas atendam a necessidades sociais de segurança ou não presentes no espaço geográfico, de segurança ou não, né? Então, uma câmera de vigilância numa fábrica, então está controlando a produtividade dos trabalhadores, não é uma questão de segurança propriamente, é uma questão de produtividade, e daí o seu comportamento cotidiano fica vinculado a essa ideia de produtividade, tudo bem? Avançando agora para um último conceito geográfico. Nós já trabalhamos o conceito de lugar, de paisagem, de território.
espaço geográfico, que é o objeto de estudos da geografia, e agora meio geográfico, nosso último conceito geográfico. Gente, meio geográfico é uma forma de periodização da capacidade técnica da sociedade, da capacidade que a sociedade tem de transformação do meio à sua volta, tá certo? Dessa forma, nós temos né, uma evolução das maneiras como o espaço geográfico é produzido. E daí aparece uma coisa muito, muito importante, gente. Olha o que está marcado aqui. Meio geográfico é igual a espaço geográfico, tudo bem? Então, espaço geográfico é o objeto de estudos da geografia. Mas como aumenta a capacidade de transformação do homem sobre esse espaço geográfico? Ela aumenta do meio natural ao pré-técnico para o meio técnico científico informacional, tudo bem? E veja, isso é muito importante por quê? Porque esse primeiro meio geográfico é chamado de meio pré-técnico ou meio natural, que é a expressão que nós vamos utilizar. Agora, isto remete a um entendimento errado, a um equívoco. O que é meio natural? Opa, eu já sei. Meio natural, quem sabe, seja o período no qual o homem não transforma a natureza à sua volta. Portanto, é meio natural, tá certo? Não. Porque se é meio geográfico, é espaço geográfico. E o homem transforma a natureza à sua volta. Bom, então por que é chamado de meio natural? Então esse nome está errado. Não, este nome é perfeitinho, tá certo? E a gente já vai identificar a maneira correta de nós entendermos a ideia de meio natural, tudo bem? Como esses meios geográficos se transformam? Pela densidade e racionalidade dos objetos, pela racionalização social dos objetos. A gente já tem como, a partir do nosso entendimento do espaço geográfico, de entender o que são esses dois critérios de evolução do meio geográfico. Mas eu quero que eles fiquem mais nebulosos neste primeiro momento e na transição para o meio técnico nós voltamos a esse slide, vamos entender isso com mais precisão. Vamos começar a ver algumas características de cada um desses meios geográficos, começando pelo meio natural. No meio natural, os objetos não são propriamente técnicos. Eles são objetos, eles aumentam a capacidade humana de transformação do meio, mas eles têm um caráter muito mais fortemente cultural, tá certo? Veja, nós temos aqui um objeto que é uma maloca indígena, eu acho que do Xingu, tudo bem? É análogo a um imóvel residencial, tá certo? Claro que a maloca indígena não tem divisão de cômodos e famílias nucleares morando, tá certo? Não é um condomínio vertical com apartamentos, né, e tudo mais, né? Mas tem alguns pontos de aproximação com um imóvel residencial. Então tem uma funcionalidade, tá certo? E vejam, é um objeto. Na medida em que isto não é um tubérculo que ficou exposto à superfície, foram os indígenas que construíram a maloca indígena. E aqui está o processo de construção deste objeto complexo, que é uma maloca indígena, tudo bem? Aqui nós temos uma viga da maloca indígena em construção. Mas por que a pintura da viga? Gente, olha, sinceramente eu não sei, tá? Não é uma colocação retórica, tá? Eu não sei especificamente desta pintura, mas ela pode ter duas funções, eu imagino: estética e religiosa, né? Então, para ficar bonito, tá certo? Poxa, mas ninguém vai ver a viga. Eu sei que a viga está lá, diria o indígena, e eu sei que ela está linda, tá? Mas a viga não serve para ser linda, ela serve para sustentação. E o indígena diz, não, isso para o engenheiro. Para mim, ela precisa ser de sustentação e linda. E quem sabe por uma função religiosa. Vamos pensar numa igreja, tá? Vamos pensar num shopping center. No shopping center há partes que são envidraçadas. E para quê? Para deixar a luz passar e para proteger da chuva, do vento, do frio, da parte de fora, tudo bem? E numa igreja também temos partes envidraçadas, que têm a mesma função. Interessante, entretanto, que a parte envidraçada da igreja é cheia de cores e parecem desenhozinhos de pessoas que têm aureolazinhas em cima. Porque não se presta apenas a uma função de caráter, a um aspecto de caráter funcional. Porque tem um caráter simbólico inerente. Porque tem uma dimensão cultural intrínseca. Assim como os objetos do lugar
os objetos no meio natural, que se confundem sim com os objetos do lugar, tá certo? É como se a gente tivesse um espaço geográfico que coincide com o que a gente viu como conceito de lugar lá no meio natural. E agora muita atenção, gente. Por que ele é meio natural? Há objetos que mostram que o homem em sociedade está produzindo espaço geográfico. Não é mais natureza, é espaço geográfico. Mas vejam como funcionam esses objetos. Aqui a gente tem um objeto do meio natural, um barco à vela. Aqui a gente tem um objeto do meio natural, que é um moinho d'água. Barco à vela. Ventou, ele vai. Não ventou, ele fica. Moinho d'água. O rio está cheio, tem volume d'água para mover o moinho d'água? Ótimo. É o período de estiagem, o rio diminuiu de volume e o moinho d'água não funciona. Então, o funcionamento desses objetos está vinculado a ciclos da natureza. Tem uma dependência imediata frente a ciclos da natureza. E por isto que é meio natural. Não é porque é natureza. Meio natural é meio geográfico, que é espaço geográfico. Mas o funcionamento econômico e, por extensão, as relações sociais, quem sabe até mesmo as formas de manifestação culturais estão ligadas a ciclos da natureza em sociedades imersas no contexto do chamado meio natural, tudo bem? Então, daí a gente entender a ideia de meio natural, que não é a natureza, mas tem uma estrutura econômica, por extensão social, por extensão cultural, que é vinculada a ciclos da natureza. Mas no século XVIII e com a Revolução Industrial, diria Milton Santos, nós transitamos para um outro meio geográfico, o chamado meio técnico, onde agora nós encontramos uma sociedade capitalista industrial madura, com objetos ligados a uma intencionalidade do capital. E agora eles são objetos técnicos propriamente, na medida em que eles têm um caráter objetivado, distanciado da natureza, de apropriação e utilização da natureza de maneira sistêmica. Como isso acontece? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, esse navio Transformers, vamos dizer assim, vela-vapor. Ele é como aquele nosso navio a vela anterior. Ventou, ele vai. Mas espera aí, não ventou, ele vai também. Porque ele é um navio vela-vapor. Não tem vento, então ele aciona o motor a vapor e continua o trajeto do mesmo jeito. Então este objeto tem uma autonomia frente à natureza. Não há mais aquela dependência imediata dos ciclos da natureza. Vocês poderiam me objetar e dizer, não, peraí, mas precisa de carvão, então precisa da natureza. Sem carvão, sem a natureza, o naviozinho não tem o combustível para se deslocar. Sim, isso é verdade. Gente, sempre precisa da natureza, sempre vai precisar da natureza. Mas a palavrinha mágica é imediato ou mediado. Nesse caso, nós temos um mediador. Qual é o mediador? É o trabalho do homem em sociedade. O homem trabalhou e extraiu carvão, acumulou carvão na embarcação e agora ele tem combustível para fazer o trajeto. O homem pode trabalhar e acumular vento no nosso barco à vela anterior? Não pode. E, portanto, aqui a dependência é imediata. Aqui a dependência da sociedade está mediada pelo trabalho que consegue acumular esse combustível no navio para fazer o transporte. E por que ele faz isso, gente? A chave de entendimento desse slide é muito importante isto. Sociedade capitalista, que tem um novo tempo, que tem novas necessidades, a necessidade do capital, que não coincide com os ciclos da natureza, que não coincide com o tempo da natureza. Gente, isso é muito importante em diferentes dimensões. A sociedade capitalista tem um tempo próprio, que não é o tempo biológico, psicológico da pessoa, que não é o tempo da natureza, que não são ciclos naturais, é o tempo do capital. Um exemplo. Qual foi o horário no qual você acordou hoje? Você acordou às 5 horas da manhã? Às 6 horas da manhã? Às 10 horas da manhã? Tá. Se eu perguntasse isso para um homem no medievo, na Europa Ocidental, ele talvez não entendesse.
Qual foi o horário no qual você acordou? Eu insistiria. Quando você levantou? E ele vai me responder, quando o sol saiu, né? O sol apareceu. E eu imediatamente o interrompo e digo, seu vagabundo, nós estamos no inverno europeu, o sol nasce mais tardiamente, você passa mais tempo na cama dormindo, né? E ele, espantado, me responde, sim, é claro. Porque lá fora tá uma escuridão desgraçada, porque tá nevando, tá frio pra caramba, então por que eu vou levantar se eu não teria nem como fazer alguma coisa? Então veja, qual é o horário de produção, qual é o horário de descanso dessa pessoa? Está fortemente vinculado a ciclos da natureza. Tem iluminação natural, trabalha. Não tem iluminação natural, está em casa e descansa, tá certo? É desse jeito que acontece com a gente? Não, não. E desde o século XVIII, com, por exemplo, a proletarização da força de trabalho. Proletarização da força de trabalho. Agora, eu, capitalista, comprei 12 horas do seu dia de trabalho, tá certo? Tá? E não são 12 horas quaisquer. Olha, introduzimos um horário. Não é quando o sol nasce, é 6 horas da manhã. Você vai estar entrando na fábrica e só pode sair da fábrica às 6 horas da tarde, às 18 horas, tá legal? Então são as 12 horas de trabalho. De repente algum trabalhador levanta a mão e diz, mas às 6 horas da manhã ainda não tem iluminação. Que se dane. Que se dane que não tem iluminação, que tem neve, que tem chuva de meteoros, porque às 6 horas da manhã você vai estar entrando na fábrica. Agora, o seu corpo evoluiu darwinianamente para levantar às ditas 6 horas da manhã? Não, não é uma questão natural, é uma questão social. Você passa a estar vinculado a um tempo da sociedade e não mais a um tempo da natureza. A um tempo de uma sociedade específica, que é a sociedade capitalista. Por que a sociedade capitalista quer este barquinho e não este barquinho, desculpa, anterior? A sociedade capitalista quer o nosso barquinho vela a vapor porque ela tem uma exigência de previsibilidade. A mercadoria saiu do porto A para ser comercializada no porto B, para ser vendida. E o capitalista que vendeu no porto A quer o dinheiro de volta para fazer os investimentos necessários. Quanto tempo demora isto? Demora, com este barquinho, 20 dias. 20 dias. Com este barquinho demora 10 dias. Que grande vantagem. Eu tenho meu dinheirinho mais rapidamente, tá legal? Mas a gente tem um problema a mais. O barquinho saiu para a viagem. Tá levando a mercadoria e eu sou capitalista, daqui 20 dias ele volta e eu tenho meu dinheirinho, tá legal? Só que passaram-se 20 dias, 21, 25, 30 dias e o barquinho diabo não volta. Eu estou desesperado, esse barquinho foi sequestrado, ele foi naufragado em uma tempestade, o meu dinheiro se perdeu, eu nem ligo para os trabalhadores, não é? E alguém me acalma dizendo, não, tem notícias de bolsões de calmarias, né? Não há ventos e, portanto, o navio está preso. Mas cedo ou tarde o vento volta e o navio chega. Fique tranquilo, capitalista. Eu respondo, tranquilo, o diabo que te carregue. Porque o meu concorrente capitalista tem dinheirinho para fazer investimento. E eu não quero ficar esperando o vento voltar para esse navio chegar e eu poder fazer os investimentos. Eu quero os investimentos no tempo previsto. E como eu posso ter, então, o barquinho fazendo o trajeto em um tempo previsto? Desse jeito. Não ventou, mas eu sei que em 10 dias ele vai chegar. É claro, o navio pode ser sequestrado, uma tempestade pode afundar a embarcação, mas vejam como nós temos uma camada a mais de previsibilidade. E esta camada a mais está dada por o quê? Por uma necessidade da sociedade capitalista, tudo bem? Então o capitalismo tem uma exigência de previsibilidade. O capitalismo tem um tempo próprio que não coincide com as necessidades biológicas, psicológicas da pessoa, que não coincide com o tempo da natureza, que não coincide com os ciclos da natureza. A gente pode aplicar isso para uma questãozinha da FUVEST, FUVEST 2013. Vejam, considere as afirmações 1, 2 e 3. 1. Há dois elementos fundamentais na agricultura que a diferem da indústria. O primeiro deles é o tempo da natureza. Afirmação 2. Em 2009, o Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. E afirmação 3. Ressalte-se que 92% da receita líquida gerada pelas indústrias fabricantes de agrotóxicos em 2010 ficaram com apenas 6 grandes empresas de capital estrangeiro. Vamos em ordem inversa. Olha o item C.
Indique 2 impactos socioambientais decorrentes do uso de agrotóxicos. Problemas ambientais, contaminação do solo, das pessoas, do consumidor dos alimentos, dos animais e assim sucessivamente. Faz parte de ambientalismo que a gente não está estudando neste momento. Também não estamos estudando neste momento o item B. Qual o processo a que se refere a afirmação 3? Explique, né? Poucas empresas fornecem agrotóxicos em escala mundial. Oligopolização, que nós também vamos estudar eventualmente. Agora, olha a afirmação, olha o item A. Analise a afirmação 2, considerando a afirmação 1. Afirmação 2, o Brasil usa agrotóxicos pra caramba. Afirmação 1, essa ideia do tempo da natureza. Nós não vimos no slide anterior que a sociedade capitalista tem um tempo próprio e que não coincide com os ciclos da natureza? Isto vale para as estruturas produtivas, como nós vimos, por exemplo, com o uso da força de trabalho. E isto vale numa lógica de previsibilidade para a produção industrial, para a extração mineral, para a atividade comercial, para o setor de transporte e assim sucessivamente. E também para a agropecuária, daí não. Daí não. Porque vamos pensar, uma indústria produzindo, uma indústria montando automóveis e a produção de milho, tudo bem? Agora, vamos imaginar que choveu muito mais do que era previsto ou muito menos do que era previsto. Vai afetar a produção de automóveis? Não, não vai. A produção de milho vai ser afetada. Vamos imaginar uma praga de gafanhotos. Vai afetar a produção de automóveis? Não, vai afetar a produção de milho. Então a produção de milho ainda está muito fortemente vinculada aos ciclos da natureza. Tudo bem? Olha, tudo bem em parte. Porque o capitalista vai comprar este milho no processo de produção agroindustrial. E o produtor de milho vai dizer em um determinado momento: seu capitalista, não tenho tanto milho assim, porque choveu muito, choveu pouco, porque os gafanhotos comeram, e o capitalista vai dizer que se dane, meu amigo. Eu quero o meu milho na quantidade e no tempo que estavam previstos. Mas se o capitalista não choveu, o que eu posso fazer? Usa irrigação. Se o capitalista, os gafanhotos comeram tudo, usa item 2, agrotóxico. Então, para que o uso de tecnologia na produção agropecuária, gente? Tem um primeiro motivo óbvio: aumento da produção relativa, aumento da produtividade. Então, você produz mais com menos trabalhadores, mais em menor área, né, e assim sucessivamente. Aumenta a produtividade. Mas qual é a outra dimensão mais importante, mais profunda? Nós, com a tecnologia, podemos adequar a produção agropecuária ao tempo do capital. Não como a extração mineral consegue fazer, não como a indústria consegue fazer de modo geral, mas diminui esta dependência frente aos ciclos da natureza. Respondemos ao nosso item A. Analise a afirmação 2, o uso de agrotóxico tecnologia, à luz da afirmação 1, a agropecuária ainda ser muito forte vinculada ao tempo da natureza. Tudo bem? Bom, esgotamos o nosso meio natural e o meio técnico. Agora vamos ao meio técnico científico informacional a partir da, atenção, terceira revolução industrial. A revolução industrial inaugura o meio técnico, a segunda revolução industrial está dentro do meio técnico e o meio técnico científico informacional só vem com a terceira revolução industrial, tudo bem? Por que ele é um meio com esse nome tão grandão? Técnico, científico e informacional. Gente, primeiro, ele é técnico pelo mesmo motivo que o meio anterior era. Pela autonomização dos processos produtivos frente aos ciclos da natureza, tudo bem? Mas ele também é científico pela gênese, pela criação dos objetos. Os objetos neste meio geográfico dependem da ciência institucionalizada para o seu processo de criação. Você precisa ser um cientista para criar uma canoa indígena? Não, não precisa. Conhecimentos não científicos viabilizam a criação de uma canoa indígena, tudo bem? Você precisa de ciência para construir uma locomotiva do meio técnico ou um automóvel do meio técnico? A resposta é precisa. Mas ela pode ser a ciência canalizada por um inventor, por um cientista, por um empresário. Será que uma pessoa agindo individualmente, canalizando conhecimentos da sociedade, consegue produzir smartphone, satélite em órbita? Não, não.
Esses objetos demandam ciência institucionalizada. Universidades, centros de pesquisa, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então é um meio técnico científico. Os objetos demandam ciência institucionalizada. Gente, o que alimenta uma carroça do meio natural? Tração animal, pode ser inclusive humana, tudo bem? E o que alimenta uma locomotiva a vapor do meio técnico? Né? Carvão, lenha, tá certo. O que alimenta um notebook? O que alimenta um satélite em órbita? Será que o notebook é alimentado por energia elétrica e o satélite é alimentado por combustível? Gente, não confunda satélite com um míssil, tá? Não confunda notebook com geladeira. A geladeira é alimentada por energia elétrica. Forneceu energia, ela gela. Não forneceu energia, as coisas estragam lá dentro. O notebook, você fornece energia para ele. Ótimo. E ele fica paradinho esperando você. Esperando fazer o quê? Alimentar ele com a sua essência, que é informação. Ele é alimentado essencialmente com informação. E quando você dá informação para ele, o que ele dá em resposta para você? Quando você dá energia elétrica para a geladeira, ela gela as coisinhas lá dentro, tá legal? Quando você dá informação para o notebook, ele te devolve informação também. Assim como o satélite, assim como o smartphone, assim como os computadores na internet. Então esses objetos são processadores de informações, daí o chamado meio técnico científico informacional. Por que há essa transição, gente? Necessidades do capital, da mesma forma como nós vimos na formação do meio técnico. Então o capital exige maior fluidez no espaço, maior previsibilidade dos processos, que estão vinculados aos objetos do meio técnico científico informacional muito mais do que no nosso velho meio técnico. Mas, gente, se tanto o meio técnico, quanto o outro, meio técnico científico informacional, são produzidos a partir de necessidades do capital, o capital é altamente desigual em termos sociais e em termos espaciais. Esses objetos não estarão na mesma densidade em todas as partes do Brasil ou do mundo e não são acessíveis da mesma forma para todas as populações. A forte desigualdade na produção espacial em meio técnico e mais ainda em meio técnico científico informacional. Dá uma olhadinha. Aqui nós temos Brasil, uso da internet nos domicílios no ano de 2021. Enquanto na região sudeste nós temos 92,5% dos domicílios usando a internet, na região nordeste, bem menos, 85,2%. E vocês podem me criticar dizendo, bem menos, 85,2%, é um percentual bastante grande. Mas olha, na mesma pesquisa nós temos aqui os equipamentos para o uso da internet no ano de 2021. Menos de 10% tablet, menos de 50% microcomputador, televisão também abaixo de 50%. Utilizou o que? O smartphone. Então, esses 85% de uso de internet é do quê? É o celular em conta pré-paga. Agora vejam a desigualdade em termos espaciais e sociais do uso deste recurso. Computadores em rede, informações veiculadas em rede. Tá? Então nós temos aqui na região sudeste, no ano de 2021, um estudante em aulas, em teleaula, né? em aulas domiciliares dada a Covid-19. Onde ele está? Ele está na casa dele, ele está utilizando o computador dele, ele está no quarto onde ele dorme sozinho e está bonitinho assistindo às aulas, tá certo? E o estudante na área rural aqui do interior do Nordeste, tá? Aqui do Ceará, aqui do Piauí, aqui do Maranhão. Esse estudante está usando um celular pré-pago. Acabou a conta de celular, então ele usa as tecnologias do filme Parasita, né? Ele começa a buscar o sinal de Wi-Fi que esteja livre e aberto, tá certo? E qual desses estudantes vai ter melhor desempenho em provas eventuais de vestibular? Parece que o estudante de São Paulo tem grandes potencialidades frente ao estudante lá do Ceará, tudo bem? Então é um meio geográfico que se desenvolve de forma muito desigual, tanto no espaço quanto junto aos diferentes grupos sociais. No Brasil,
com a dimensão do racismo, tá? Vejam vocês, 36 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Qual é o percentual maior dos que não têm acesso? Negros aparecem com um percentual maior. Novamente, uma sociedade racista, desigual no Brasil, inclusive em relação a diferentes itens como, por exemplo, racismo, e desigual em escala mundial. Vejam, quanto maior o país na anamorfose, maior a quantidade de usuários de internet. Quanto mais escurinha é a cor, maior o percentual de pessoas que usa internet. Daí a gente encontra, por exemplo, uma quantidade maior de pessoas na China do que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos temos percentuais maiores de pessoas que acessam a internet do que na China. Dá uma olhadinha no continente africano. Então nós temos coresinhas mais claras, menores percentuais da população, e países que ficaram pequenininhos na anamorfose, né, porque tem menos gente acessando a internet. Tem menos gente e junto ao percentual da população são menos pessoas. Ainda temos esse quadrinho com dados do Banco Mundial, vejam, acesso à banda larga, acesso por 100 habitantes no ano de 2022. No Afeganistão, de cada 100 habitantes em 2022, 0,06 acessavam a internet de banda larga. Na Alemanha, de cada 100 habitantes, 44,98, 45, quase metade, acessava a internet de banda larga. Então nós temos um diferencial muito grande no uso, na produção e uso desses recursos em escala mundial e em diferentes grupos sociais do meio técnico, científico e informacional, tudo bem? Finalmente, a questão da informação. Ele é o meio técnico, científico e informacional. Como nós podemos entender esta dimensão da informação? Há uma potencialidade da informação no cenário contemporâneo. Uma potencialidade de conscientização, de democratização, com vistas ao autogoverno, especialmente a partir dos anos 2000, com o desenvolvimento da chamada Internet 2.0. Como a gente entende mesmo a Internet 2.0, gente? Vejam, a gente tem a informação sendo produzida e veiculada por exemplo, meios de imprensa através do meio técnico, em boa parte do meio técnico científico informacional, meio de imprensa até hoje, né? Mas eles eram exclusivos. Lá nos anos 1950, no meio técnico, lá nos anos 1980, no meio técnico científico informacional, eu, André, quero ter acesso a uma notícia. Então o que eu faço? Eu acordo de manhã cedinho e vou à banca comprar o jornal impresso. E daí eu leio o jornal, tá certo? O jornal me trouxe a informação, tudo bem? Eu quero acessar a informação nos anos 1980. Então eu espero pacientemente o início do Jornal Nacional da Rede Globo, né, e o Cid Moreira me trará as informações, tá certo? Então os meios de imprensa trazem essas informações. Mas nos anos 1990 nós temos a difusão da internet, o que já dá uma certa mobilidade espacial e temporal para o acesso à informação. Eu preciso esperar a banca de jornal abrir? Eu preciso esperar o William Bonner no telejornal, o Jornal Nacional, às 8h30 da noite? Não, porque eu tenho acesso ao site de notícias. Então, em qualquer lugar onde eu tenha um terminal de computador ligado à internet, eu posso acessar o site de notícias e acessar a informação. Eu tenho esse ganho de mobilidade, esse ganho espacial em qualquer lugar. Eu tenho esse ganho temporal, a qualquer tempo eu posso acessar essas notícias. Mas quem me dava a notícia lá nos anos 1980 e nos anos 1990? Os mesmos atores, Grupo Folha e Rede Globo. Né? Então são os mesmos atores, mas a gente chega à chamada Internet 2.0. A internet dos blogs, a internet das redes sociais, a internet na qual uma pessoa qualquer, através do Twitter, através do WhatsApp, através do seu blog, sobe notícias, sobe informações na rede para que outras pessoas iguais a elas também possam acessar essas informações. Isto, portanto, abre um potencial de conscientização, abre um potencial de democratização. Não é a leitura que o editor do Jornal Nacional fez acerca do evento. Eu leio o evento de uma determinada forma e coloco isso no meu blog, coloco isso no meu Instagram, no meu TikTok e assim sucessivamente. Então, abre margem
para este processo de democratização. Essa democratização é, entretanto, efetivada? Não, não. Isto é a realidade. Nós temos a formação de bolhas. Bolhas nas redes sociais, que acentuam a polarização e as tensões sociais. Nós temos o direcionamento de informação pelos algoritmos e pela inteligência artificial nas redes sociais. Eu só subo coisas que estão vinculadas ao entendimento crítico da sociedade nas minhas redes sociais. Só eu sei disto? Não. A inteligência artificial que organiza os algoritmos do Instagram também sabe isto. E, portanto, sabe que o André gosta de uma leitura crítica da sociedade. Sabe que se me mandar postagens que são reacionárias, conservadoras, eu vou ficar muito chateado, eu não vou mais compartilhar com essas pessoas, eu vou tirar essas pessoas da minha rede e, eventualmente, eu vou ficar tão chateado que eu vou sair da rede Instagram. Para evitar isso, o que ele manda para mim? Só as coisas que eu gosto. Criando, portanto, uma bolha na rede social. Se só manda as coisas que eu gosto, objetivamente eu posso entender isto, mas subjetivamente eu tenho a noção de que tudo que chega a mim é do jeito que eu quero, é do jeito que eu gosto. Portanto, a realidade toda funciona à minha volta do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E quando chega uma informação, e quando uma pessoa, inclusive concretamente, veicula uma informação, um valor que é contrário ao meu, eu tenho um ódio incrível desta pessoa, porque essa pessoa parece não compartilhar a humanidade que é tão evidente para mim. Nós temos as bolhas, a polarização e a veiculação de ódio, a veiculação potencial de bullying através das redes sociais, não apenas extração de dados. Como é aquela máxima mesmo, hein? Então você paga por uma mercadoria, não é verdade? Eu quero comprar um carro, que é uma mercadoria. Então, pago e tenho acesso à mercadoria carro. Que bom que as redes sociais são de graça, né? Então, você paga para usar o Instagram, paga para utilizar a plataforma de busca do Google. Não paga. Olha que bom, é de graça, não é? E qual que é a brincadeirinha mesmo? Se é de graça, meu amigo, é porque não é uma mercadoria. É porque você é a mercadoria na lógica de extração de dados. Mas o que esta mocinha no livro Capitalismo de Vigilância nos trouxe? Ela nos trouxe uma camada mais profunda. Então, através das redes sociais que não têm custo de aquisição, a extração de dados. E, portanto, a rede social não é mercadoria. E nem você é mercadoria. Você é um veio. A companhia Vale busca veios de minério de ferro. Ela escava para chegar a uma camada profunda do solo, onde haja uma concentração maior de minério de ferro, que ela extrai e comercializa. Você é uma jazida para o Instagram, você é uma jazida para o TikTok, você é uma jazida de dados que vão sendo extraídos de você e são comercializados para necessidades frequentemente estranhas a você mesmo, inclusive para veiculação de fake news e, hoje em dia, deepfake, que exercem controle de direcionamento de consumo, controle político sobre as pessoas. O plebiscito Brexit foi farto em fake news. As eleições presidenciais brasileiras em 2018, em 2022, também. As eleições americanas em 2016 inauguraram o uso massivo desses recursos de fake news, criando, portanto, direcionamento político. Agora, dentro deste contexto, nós temos alguma potencialidade para, alguma possibilidade efetiva de conscientização, de democratização, de autogoverno? Parece que nós não temos. E é isso que nos trouxe a PUC Paraná em 2023, vejam vocês. O avanço da internet propiciou, nos últimos anos, a popularização das fake news, agressões virtuais, levando à manipulação de parte da população em diversos países do mundo, não é à toa.
Gaslighting foi eleita a palavra de 2022 pelo dicionário Merriam-Webster, impulsionada pelo aumento de tecnologias usadas para dominar as pessoas, especialmente em contextos políticos. Sem tradução literal, pela definição, é a prática de enganar alguém de forma rudimentar e terá alguma vantagem. Gaslighting começou a ser usado há poucos anos para definir abuso em relacionamentos amorosos, inspirado na peça Gaslight, de 1938. O personagem principal tenta convencer a mulher de que ela está ficando louca quando reclama que a luz está mais fraca. O marido diz que é sua imaginação. No âmbito da política, acontece quando um grupo espalha pelas redes algo inacreditável para que a maioria de nós, algo inacreditável para a maioria de nós, mas que passa a ser verdade para seus seguidores. Ao contestarem, encontrarão resistência em seus próprios grupos, então passam a aceitar o inaceitável, levando, em alguns casos, a invasões e depredação em órgãos públicos. E a PUC-Paraná queria, antes do fenômeno em questão ter sido amplamente debatido no Brasil, foi destaque nos mesmos moldes no seguinte país: Estados Unidos, Argentina, Japão, Coreia do Sul ou China. O primeiro país onde fake news ganhou uma dimensão mais aprofundada. Entre estes 5, poderíamos colocar o Reino Unido, tá? Mas como não tem Reino Unido, entre esses 5, Estados Unidos. Unicamp 2020. No período da Guerra Fria, os conflitos geopolíticos implicavam riscos nucleares e ataques físicos a infraestruturas como estradas, redes elétricas ou gasodutos. Hoje, além dessas implicações, há a cyberguerra, a Guerra Fria digital. E em que dimensão aparece essa Guerra Fria digital? Eu não coloquei o enunciado, desculpa. B. Baseia-se na capacidade integrada de sistemas computacionais espionarem governos antagônicos com o objetivo de manipular informações de todo tipo. Então nós temos inclusive nos conflitos armados, como por exemplo hoje, Rússia, Ucrânia, o uso dessa dita Guerra Fria digital. Tudo bem? Vimos então alguns aspectos básicos da geografia ao longo desta apresentação. Nós vimos uma breve evolução do pensamento geográfico com o determinismo, com o possibilismo, com a geografia crítica. Começamos a geografia do Milton Santos, averiguando o espaço geográfico, os objetos, as ações sociais. Avançamos ainda com os conceitos importantes na geografia: lugar, paisagem, território e principalmente meio geográfico nas suas 3 etapas de evolução: meio natural, meio técnico e meio técnico-científico informacional. É um assunto bastante complexo. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me acessar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.